Boa noite. Estou aqui hoje para apresentar uma aula para vocês sobre matéria e energia. Coloquei esse quadro aqui, mais ou menos explicativo, né? Depois eu vou falar sobre ele. E fiz um slide para estar explicando para vocês essa matéria de hoje. Conceito de matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e volume, e que, portanto, ocupa um lugar no espaço. Ou seja um carro, seja uma árvore, tudo isso é composto de matéria. Processos de propagação de calor. Transmissão de calor, existem 3 fatores: condução, convecção e radiação. Vamos agora falar sobre cada um deles. Transmissão de calor. Nada mais é, para que ocorra troca de calor, é necessário que seja transferido de uma região a outra através do próprio corpo ou de um corpo para o outro. Existem 3 processos de transferência de calor estudados na termologia. São eles: a condução, a convecção e a radiação. Vamos falar sobre eles agora. A irradiação. Aqui eu coloquei uma foto, ilustrativa. Aqui é a Terra, o calor que vem da atmosfera, que irradia do Sol, passa, desce para a Terra, que sobe para a atmosfera e desce novamente em forma de calor. Radiação é a propagação de ondas eletromagnéticas que não precisam de meio para se propagar, enquanto que a condução e a convecção são processos de transferência que necessitam de meio para se propagar. Tudo bem até agora? Alguma pergunta? Então tá bom. Condução. Coloquei um desenho explicativo. Aqui está uma vela, certo? Com uma chama. E esse meio de condução do calor até as mãos foi através de um metal, de uma barra de ferro. Quando 2 corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, as moléculas do corpo mais quente cotidiano com as moléculas do corpo mais frio transferem energia para este. Este processo de condução de calor é denominado de condução. Convecção. Aqui está a chaleira, com a água fervendo, está bem nítido aqui. Mesma forma que o metal, são os líquidos e os gases são bons condutores de calor. No entanto, eles transferem calor de uma forma diferente. Essa forma é denominada convecção. Esse é um processo que consiste na movimentação das partes do fluido dentro do próprio fluido. Por exemplo, vamos considerar uma vasilha que contém a água a temperatura de 4 graus Celsius. Vamos falar agora um pouco sobre a irradiação. Interação da radiação solar com a nossa atmosfera terrestre. Cerca de 30% da nossa radiação solar se perde no espaço exterior. Cerca de 70% da radiação solar atravessa a atmosfera e é absorvida pela superfície. A superfície da Terra absorve a maior parte da radiação infravermelha que chega a ela e eleva a sua temperatura. Parte dessa radiação refletida atravessa novamente a atmosfera, parte interage com as moléculas dos gases nelas contidos e é a parte remetida em todas as direções. Uma parcela da radiação remetida volta à Terra e aumenta a temperatura de sua superfície e das camadas mais baixas da atmosfera. Só um pouquinho, pessoal. Podemos dizer que a irradiação térmica é o processo mais importante, pois sem ela seria praticamente impossível haver vida na Terra. É por a radiação que o calor liberado pelo Sol chega até a Terra. Outro fator importante é que todos os corpos emitem radiação, pessoal. Ou seja, emitem ondas eletromagnéticas cujas características
intensidade dependem do material de que é feito o corpo e de sua temperatura. Próximo slide. Vamos falar agora sobre o estado físico da matéria. Quais são eles? Estado sólido, líquido e gasoso. Com esse conceito em mente, podemos afirmar que o ar, os metais, a água, as árvores, a grama, os móveis, os planetas, as estrelas e até você são exemplos de matéria. Mas os sentimentos como amor, bondade, alegria, ciúme, esses assim por diante não podem ser considerados como matéria. Vamos falar sobre o estado sólido. Neste estado, as partículas estão bem próximas uma das outras, de modo que não se movimentam. Um exemplo que eu dei bem simples aqui foi do gelo. Este está bem organizado e por isso possui forma e volume fixos, não podendo sofrer compressão. O estado líquido, que as pessoas, nós todos conhecemos, que faz parte do nosso dia a dia. O estado líquido é um estado de matéria no qual a distância entre suas moléculas é suficiente para se adequar a qualquer meio tomado por forma, porém sem alterar consideravelmente seu volume. A mesma quantidade de água contida numa região, se você colocar ela num recipiente, ele não vai alterar o volume no caso do recipiente. No estado gasoso, a água também não tem forma própria. A água se encontra no estado gasoso quando passa pelo processo de evaporação. A água evapora na atmosfera, por exemplo, se condensa e se transforma em pequenas gotas formando as nuvens. A matéria pode passar por transformações físicas e químicas. As transformações físicas não alteram a composição da matéria. Um exemplo, o papel amassado e o papel queimado são respectivamente uma transformação física e não química. Deu para vocês entenderem, pessoal? Sim. Para que essas transformações ocorram, é necessário que ganhe ou que se perca energia. Vamos falar agora um pouco sobre o equilíbrio termodinâmico e vida na Terra, certo? Que é o que a gente tem aqui, o frio e o quente, certo? Equilíbrio térmico tem um papel fundamental na vida terrestre. Como assim? Sem a presença dos gases estufa na atmosfera terrestre, grande parte da radiação térmica do planeta o deixaria propagando-se para o espaço. Por esse motivo, são capazes de regular de maneira muito eficiente a temperatura do planeta. Alguma pergunta? Era você noutra mesa, acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te Vamos falar um pouquinho agora sobre o efeito estufa, que todos nós conhecemos, né? Que é a radiação solar que atravessa a atmosfera. A maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre, aquecendo-a. Parte dessa radiação solar é refletida de volta para o espaço pelas nuvens e pela superfície terrestre. Parte da radiação infravermelha, que é o calor, é refletida pela superfície da Terra, mas não é absorvida pela camada de gases de efeito estufa, que envolve o planeta e o efeito do aquecimento da superfície terrestre. Quais são hoje os maiores poluentes, causadores desse efeito estufa, pessoal? Eu fiz aqui, uma maquetezinha bem bonitinha de um carro, para vocês, vocês já sabem disso, de um ônibus. E o que mais, pessoal? As indústrias são um dos maiores causadores, de poluentes no meio ambiente que causam esse efeito estufa na nossa atmosfera. Falar agora um pouco sobre a história dos combustíveis e das máquinas térmicas. A história das máquinas térmicas está intimamente ligada a algo que surgiu muito antes do primeiro motor, que são combustíveis. A origem da relação do ser humano com o fogo é mais antiga que a nossa própria espécie. Vestígios indicam que ancestrais humanos
já dominavam o uso do fogo há cerca de 1 milhão de anos atrás. Vocês sabiam que as geladeiras são máquinas térmicas que operam no sentido inverso? Não. Então a gente vai fazer um textinho depois, explicativo, para vocês estarem entendendo e aprofundando mais nessa matéria, tá bom? Essas máquinas térmicas usam como fonte de energia o calor obtido pela queima de combustíveis fósseis, como gasolina, óleo diesel, álcool ou querosene de aviação. Aqui eu coloquei mais ou menos uma explicação para vocês como que funciona para transformar essa energia. Aqui tem o fogo numa chaminé, né, que superaquece aqui. E aqui ele tem um trabalho de produzir a energia através do calor, certo? Alguma pergunta? Não. O que é explicar a energia, né? É tão difícil, gente. Mas geralmente ela é definida como a capacidade de produzir algum trabalho ou algum movimento de ação. Existem vários tipos de energia. Um exemplo que recebemos energia de forma é o calor. Existe a energia térmica. Este calor está relacionado com o movimento das partículas que compõem os materiais. Essas partículas vibram e quanto maior for a movimentação delas, maior será a temperatura. Quando dois corpos são colocados em contato, o que mais quente e o que tem mais moléculas vibrando mais rápido transfere energia de um corpo para o outro, certo? Existem outros tipos de energia. Quais são elas? Energia nuclear, energia potencial, que as árvores utilizam, energia cinética, energia química, energia térmica, que é do calor do fogo, que a gente conhece todo dia, energia elétrica, que a gente não fica sem, o chuveirinho quente, e energia magnética. Então hoje, em resumo, seria só isso a nossa aula. E com mais perguntas e dúvidas eu vou estar respondendo na próxima aula e vou estar explicando passo a passo cada uma dessas energias. Certinho? Até a próxima aula e muito obrigada!